professor Juliano é engenheiro civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com mestrado e doutorado em recursos hídricos e saneamento pelo IPH, Instituto de Pesquisas Hidráulicas, também da URGS, professor da Universidade de Caxias do Sul, que atua em cursos da graduação e pós-graduação, engenharia e ciências ambientais, e também na pós-graduação em direito. E atualmente é o professor diretor do Instituto de Saneamento Ambiental, na qual vem nos blindar aqui com a sua expertise nessa área. Então, obrigado, Juliano, por aceitar, e uma boa palestra. Obrigado, Zaimon. Obrigado a todos os presentes aqui, aos que nos assistem. A perspectiva é fazer uma breve apresentação dessa história de 25 anos do Instituto, dando um enfoque aí no último triênio também em termos de produção no mais amplo sentido, né? Fazemos muita extensão, muita pesquisa também, e por óbvio atuamos em ensino. Então vamos lá contar um pouquinho dessa história do nosso Instituto, e que nesse momento se coloca com o propósito lá no seu planejamento estratégico em inspirar o futuro com soluções sustentáveis, é o que nos move. 1988, criado aqui na Universidade de Caxias do Sul, grupo de resíduos sólidos, a professora Suzana De Conto, talvez esteja nos assistindo, a professora Vânia Schneider, dentre outros professores da instituição, criaram esse grupo e atuaram depois diretamente na recuperação do Vazadouro, na época não um aterro ainda, né? São Giacomo, aqui de Caxias do Sul, uma parceria direta com a municipalidade. E em 1999, então, em um posicionamento estratégico da instituição, entendeu-se que aquele grupo já era suficiente como massa crítica para criar um instituto, né, e a partir dali desenvolver mais massa crítica ainda em torno do tema ambiental. Então, foi criado o Instituto de Saneamento Ambiental lá em 1999. Aqui alguns pequenos retratos ao longo dessa história, senão nós poderíamos ficar uns 20 minutos aqui contando as várias passagens do Instituto, né? Mas alguns destaques, 2006 a 2010, a participação do ISAN nos planos ambientais, Coré de Serra e Campos de Cima da Serra, foi um trabalho singular desenvolvido para 13 municípios, do qual nós temos orgulho, inclusive, satisfação de que terminou que o nosso sumário executivo desses relatórios técnicos terminou virando termo de referência para o órgão ambiental demandar esse tipo de trabalho para outras instituições, outras consultorias, né, privadas que viessem a fazer esse tipo de serviço, eram orientadas para observar o nosso sumário executivo, né, em termos de planejamento. Diga-se de passagem, e não tão de passagem assim, mas o Instituto desenvolveu uma expertise muito acentuada na elaboração de planos, ok? Planos entendidos como aqueles elementos que olham para o passado, para o presente, para projetar o futuro, principalmente na esfera pública, mas também na esfera privada. Então, nós nos utilizamos de dados e informações existentes, aplicamos metodologias específicas, por vezes desenvolvemos metodologias próprias para orientar o futuro, e o futuro que termina depois delineando ações para a própria universidade, ok? E também para os mais diversos setores técnicos e científicos, né? Então, eu vejo dessa forma pragmática, né, como um plano aquele elemento que está no meio do caminho. Ele se utiliza da ciência e ele induz a ciência também. E ele é extremamente necessário para todos os níveis de gestão, inclusive dentro de uma própria universidade, né? 2007, o estudo de impacto ambiental, o relatório de impacto ambiental do sistema de abastecimento público aqui, Marrecas, aqui da Universidade de Caxias do Sul, do município de Caxias do Sul, foi um destaque também, um projeto institucional, mas que teve uma residência dentro do Instituto de forma bastante intensa, né? Praticamente todos, se não todos os professores do Instituto estavam vinculados a eles, e mais, pelo menos uma dezena de outros professores fora do Instituto se vincularam a esse grande projeto. 2009 e 2014, destaque seria o monitoramento de cursos hídricos também no município de Caxias do Sul, um projeto fantástico, né? Infelizmente interrompido, né? Não se deu sequência. Também, diga-se de passagem, nossos projetos dependem muito de parcerias e articulações com as municipalidades e, por vezes, também
sofremos ou somos afetados, né? Não necessariamente sofremos com isso, mas somos afetados com as questões de transições políticas, né, nos municípios. Também destaque aqui entre os anos de 2009 e 2010 também o sistema de informações ambientais CIA hidrelétricas. Okay? Esse é um case de sucesso da nossa Universidade de Caxias do Sul, não tenho dúvidas com relação a isso, né? Sediado no ISAM, criado ali esse sistema de informações em parceria com 5 hidrelétricas e ativo até hoje, com contratos sucessivos anuais sendo renovados, né? E que faz o que exatamente? Contribui com essas hidrelétricas em monitorar qualidade de recursos hídricos e outros aspectos também, inclusive flora, no entorno dos lagos dessas hidrelétricas. Esse objeto, esse sistema de informações computadorizado, né, ele é de visibilidade, por óbvio, das hidrelétricas e do órgão ambiental, que é a FEPAM. Ele terminou sendo induzido por uma demanda da própria FEPAM, quando do licenciamento ambiental, sendo um dos programas de mitigação dos impactos ambientais dessas hidrelétricas e que até hoje é mantido e vem sendo renovado ano a ano. Nesse momento, ele passa por uma mudança significativa. Até setembro deste ano vai haver uma nova interface disponibilizada para o sistema de informações ambientais. Assim como ele também termina sendo embrionário para outras diversas ações do Instituto, inclusive uma estrategicamente posicionada, mas ainda em sigilo, em articulação com o governo do estado para pensar um sistema de informações no âmbito do saneamento ambiental para todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul. Então, vamos devagar com o andor, que o santo é de barro, não deixemos ele quebrar, e vamos negociando e prospectando futuros aí para o nosso estado, para os nossos municípios, para as nossas regiões, para a nossa Universidade de Caxias do Sul também. Dele derivaram muitos subprojetos, tá? E muitas produções científicas e bibliográficas. 2017, um fato marcante foi a nossa participação na rede de capacitação e saneamento do Ministério das Cidades, junto com a Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Unicino, se eu não estou enganado, enfim, mas cada uma com as suas responsabilidades, alguns trabalhos trabalhando intrinsecamente em rede, né, materiais didáticos, enfim, mas um que ficou especificamente sob nossa tutela foi a capacitação de gestores públicos municipais para a elaboração de planos municipais de saneamento básicos. Esse do qual nos orgulhamos muito, porque ele terminou sendo um material elaborado para fins de instrução na modalidade EAD, autoinstrucional, e os últimos dados do Ministério da Cidade é que ele já teria servido de capacitação para mais de 10 mil servidores públicos municipais, literalmente do Oiapoque ao Chuí, né, levando o nome da nossa Universidade de Caxias do Sul, do Instituto de Saneamento Ambiental, dos professores, pesquisadores, estagiários que trabalharam, bolsistas que trabalharam naquele momento, né, que foram diversos. 2019, tivemos ali planos municipais de saneamento básico e resíduos sólidos, foram um total de 11 municípios atendidos, e iniciamos também uma parceria, já dita aqui pelo colega Birk, né, uma parceria mais orientada, né, estrategicamente articulada, taticamente operacionalizada, né, com o IPES e com a Unidade de Tecnologia da Arquitetura nos planos diretores e com o IPES em outras frentes, né. E 2024, aqui nossos 25 anos de história, são vários fatos aqui que depois eu destaco nos slides seguintes, mas o programa Renova Cidades, que alguns de vocês já devem conhecer, de fato é um momento marcante, entendemos, na história dos nossos institutos da Universidade de Caxias do Sul. Estamos vinculando expertises do ISAM, do IPES, do City Living Lab, do IMHC, Instituto de Memória Histórica e Cultural, do UNIT, se eu já não falei ele, Escritório de Regulação, dentre outras unidades, para pensarmos soluções sinérgicas para as cidades nesse momento. Vamos lá, então. Qual é a nossa estrutura atual? Nos localizamos aqui no Campo 7, Bloco U, Sala 201, estão convidados a conhecer. Temos 8 salas ali dentro, 17 estações de trabalho, 5 professores atuando diretamente de áreas diversas,
como administração, biologia, ciência da computação, engenharia ambiental, engenharia civil, 5 funcionários de diferentes formações atuando no Instituto diretamente, né? 3 colaboradores externos nesse momento, 5 bolsistas nesse momento. Já tivemos 11, já tivemos 20, enfim, são números bastante variáveis, né? Dando um destaque aqui para o triênio 2022-2024, sempre na métrica de pensarmos os triênios, né? Nesse período, está aqui no nosso singelo mapa do Estado do Rio Grande do Sul, o mapeamento, até por diga-se de passagem também, mapeamento é uma das nossas expertises do nosso time, né? Os municípios que atendemos aí com planos ambientais, planos e serviços tecnológicos, ou só serviços tecnológicos, né? Sumarizando esses dados, foram 25 municípios atendidos já nesse período, nesse triênio, né? 14 municípios com planos ambientais. Quando eu falo aqui planos no segmento ambiental, estou falando de planos municipais de saneamento básico, plano de gestão integrada de resíduos sólidos, planos de gerenciamento de resíduos da construção civil, diagnóstico socioambiental de áreas de proteção permanente. Esqueci algum? Qual? Sim, o Plano Municipal de Recuperação e Conservação do Bioma Mata Atlântica. Ok? Decorando os nomes já ganha um ponto na média, né? Como a gente costuma dizer para os alunos, né? Serviços tecnológicos, 7 municípios atendidos, na soma aqui dos 25, né? 3 tem as 2 categorias, né? Se nós formos pensar numa população abrangida ali, fazendo essa soma, a gente chega a cerca de 360 mil pessoas, né? E realmente, nós acreditamos nisso. Os nossos planos contratados pelos municípios, eles têm afetação municipal, né? Eles servem a todo o município. Por sinal, algo que nós nos demandamos bastante, trabalhamos bastante nesse sentido, é a fase do planejamento chamado mobilização socioparticipativa. Isso está no nosso DNA, sem sombra de dúvida. Nesse período, movimentamos cerca de 2,3 milhões de reais em receita bruta, né? E que é só um dos elementos de resultados, né, para mais de 10 milhões de reais de projetos prospectados. E que nesse momento também, só em 2024, já temos só em 2024 também mais de 10 milhões de reais em projetos sendo prospectados. Se eles vão reverter ou não, não sabemos, né? Sempre assim, claro que trabalhamos para isso. Mas a expectativa, conto com o pensamento positivo de todos vocês, é que mesmo desses 2,3 milhões de reais fechados no triênio, destacando o fato de que quase 1 milhão foi neste ano já, a expectativa é que no segundo semestre venham mais 2, né, em valores bastante crescentes realmente. As demandas são grandes. O que organizamos nesse período, o que fizemos nesse período também vinculados a todas essas ações, né? 11 capacitações vinculadas aos planos municipais de saneamento básico e os diagnósticos socioambientais. Ainda organizamos semanas de meio ambiente junto com municípios, aqui na própria universidade também, colaborando ou organizando a deste ano. E contabilizamos aí cerca de 300 participantes envolvidos nesse triênio, né? Organização do 7º Congresso Internacional de Tecnologia para o Meio Ambiente, também um histórico do ISAM, desde o primeiro congresso, lá com a professora Vânia Schneider, né, participando dessa organização. Não foi diferente, então, no ano passado. Conseguimos valores significativos de recursos para a organização desses eventos juntos aos órgãos de fomentos, 16 palestrantes envolvidos, 150 trabalhos apresentados, 471 participantes. E no ano que vem temos mais. Contamos com a colaboração de todos para participar desse importante momento. Neste ano também tínhamos todos uma pré-programação, uma pré-intenção de fazermos a semana ou o mês do meio ambiente, né? Inclusive fazermos um evento comemorativo aos 25 anos do ISAM, mas tivemos o transcorrido, né, o ocorrido ali com os eventos das mudanças climáticas e reangulamos essa organização porque entendemos que não seria momento de ocuparmos muito os nossos tempos com isso, tão pouco festivos e comemorativos como era a nossa intenção em termos dos 25 anos do ISAM. Mas vamos lá, né? Vamos lá que a gente está fazendo a nossa parte e há momentos para comemorar e isso vai acontecer. Mas conseguimos, então, organizar um evento no Dia Internacional do Meio Ambiente. Foram 6 palestrantes, né? Diga-se de passagem também, uma modalidade que terminamos criando ali
naquela estrutura alternativa, com 15 minutos de fala para cada um, e que, na minha perspectiva, como ouvinte, naquele momento, não pude participar por outros motivos familiares especificamente, mas ficou um modelo bem bacana, bem bacana. Está aqui um dos falantes, né, que foi brilhante lá na sua fala de 15 minutos. Muito bom, muito bom. E foram cerca de 600 participantes, ok? Também, olha só que decorrência disso, né? Tivemos, mesmo com uma organização rápida, enfim, um modelo rápido, mas tivemos participação da sociedade. Foram vereadores participarem daquele evento e acabaram chamando o Adir, o Baldo Rec e eu, agora, terça-feira, para falarmos ali na Câmara de Vereadores. Consequência, dito pelo vereador Cadori, consequência dele ter participado desse momento aqui. 3 projetos de pesquisas cadastrados, né, vinculados diretamente ao ISAM, junto à coordenadora de pesquisa, né, estudo... Meu Deus, me deu um branco aqui, mas é estudo socioambiental de APPs, né, em áreas urbanas consolidadas, né. Esse é um projeto de pesquisa que está rendendo frutos importantes, porque o diagnóstico socioambiental de APPs em áreas urbanas consolidadas, um serviço que já prestamos para 3 municípios, estamos agora com mais 4 contratados, é um serviço, ok? Os municípios precisam dele. Porém, não há termo de referência no Brasil para que ele seja executado. Então, nós desenvolvemos metodologia própria. Em breve, esperamos um artigo A1, talvez A2, né, Carol? Né, que vai revelar essa metodologia. E, né, dentro das nossas, como eu costumo dizer, desaforos acadêmicos, esperar que isso vire termo de referência pelos nossos conselhos estaduais e, quem sabe, nacionais de meio ambiente. Né? Estudos metodológicos em planos municipais de saneamento, que também já renderam algumas publicações aí, principalmente no desenvolvimento, aprimoramento de mobilização socioparticipativa, e também vinculado ao meu pé ainda no âmbito da inovação, né, um estudo aí das 5 hélices no ecossistema regional de inovação, que também aqui já renderam pelo menos 3 artigos publicados. Né. Nesse momento, 2022, 2024, tabulando o resultado de todos os professores vinculados diretamente ao ISAM, mais os nossos colaboradores internos ali, temos 14 artigos em periódicos, 8 trabalhos em congressos, 8 trabalhos aprovados agora para o 3º Congresso Internacional de Engenharia Ambiental, um trabalho aprovado no Simpósio Internacional de Qualidade Ambiental, 27 apresentações nos jovens pesquisadores no período 2022, incluindo, somando agora 2024, com menções honrosas, com trabalhos de destaques, e um dos trabalhos, inclusive, que já foi contabilizado aqui, que já foi contabilizado aqui, ou ainda não, talvez então sejam 15, que está prestes a ser publicado em revista. Nesse momento, temos 2 planos municipais de saneamento básico sendo executados, Flores da Cunha e Gentil, está encerrando, município de Gentil. Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos com Taquara e Flores da Cunha. Plano de Conservação e Recuperação do Bioma Mata Atlântica com 7 municípios da região. E o diagnóstico socioambiental para delimitação de preservação permanente com 4 municípios da região. Nesse momento, a ação do Instituto está bastante assoberbada, no sentido de termos muitas atividades nessa linha de ação. E para não deixar de falar também, né, elaboramos, então, desde o ano passado até então, um planejamento estratégico, botando uma orientação para a missão, visão e valores do Instituto para os próximos anos, né? E eu gostaria de destacar ela aqui com vocês. A nossa missão posta, então, atualmente em contribuir com soluções ambientais inspiradoras que promovam o desenvolvimento sustentável. E a nossa visão, ser referência em sustentabilidade e inovação ambiental, reconhecido pela excelência em soluções eficientes e pela formação e capacitação de agentes multiplicadores, que respondam aos desafios socioambientais contemporâneos. Valores e princípios estritamente alinhados com os institucionais, por óbvio, né? E nessa métrica, né, e alinhando isso com os objetivos
do desenvolvimento sustentável e não querendo ser desaforado nesse ínterim, né? Mas nós nos entendemos como atuantes nos 17. Claro que a gente pode, daqui a pouco, ter um destaque ao ODS 6 relacionado a saneamento, mas não gostamos disso, não. Não se faz inovação e desenvolvimento de novas indústrias, ODS 15, não, ODS 13, sem saneamento. Como eu costumo dizer para os prefeitos, secretários, quando a gente vai iniciar um plano de saneamento, não venham pensar que uma indústria chinesa ou paulista que vai querer se instalar em Flores da Cunha, por exemplo, que ela vai vir conversar com o prefeito para ver como é que está, se ela vai conseguir um terreno, subsídio. Não venham pensar que ela vai fazer isso em primeiro lugar, sob hipótese alguma. Primeira coisa que ela vai fazer é saber se tem água. É saneamento. E para isso ela não precisa conversar com ninguém. Os dados são públicos. Depois ela vai ver um pouco da questão de resíduos, né? Depois ela vai ver a questão de esgoto, porque termina dando um indicativo da qualidade de vida da sua população, se tem pobreza ou não. Saneamento é base. Saneamento é base. Depois dela verificar esses dados que são públicos, aí pode ser que ela venha falar com o prefeito ou com o secretário. Turismo, mesma coisa. Então, termina, então, claro que por vício de origem, né, mas saneamento é um elemento fulcral nesse processo como um todo, né? Então, nossa missão e visão, singelamente, né, mas com um intuito bastante intenso, tem essa perspectiva e alguns desdobramentos, né, a partir desse planejamento estratégico, né, ações em pesquisa e ensino, renovação dos bolsistas, buscando multidisciplinaridade, integração, planos de atividades e publicações, incorporação de mestrandos, um curso e mais um em curso, né, que está aqui, e mais um previsto até o ano de 2024 e mais 2 para o ano de 2025. Estamos buscando pós-docs, manutenção e atualização dos projetos de pesquisa, incorporação de novos docentes e pesquisadores, cursos de extensão novos e relançamentos. Ações de mercado de sustentabilidade financeira, como está com o BIR, que nós fazemos isso também ativamente, busca ativa por novos clientes. Essa é uma mudança também em termos de perspectiva. Antes esperávamos mais sermos adquiridos e agora estamos oferecendo mais os nossos serviços. 2023, como eu já comentei, foram mais de 10 milhões de propostas apresentadas. 2024, até pouco tempo atrás, eram mais de 5 milhões, mas que já se reverteram mais em cerca de 10 milhões já de propostas apresentadas, né? Reprecificação dos serviços tecnológicos, revisão dos custos e despesas internas também. E essas são as pessoas que fazem isso acontecer, sempre dando destaque, né, nesse momento, né, desses 25 anos do exame, professora Suzana Deconto, professora Cláudia Teixeira, professora Alexandra Finotti, professora Vânia Schneider, e eu sou o 5º diretor, né, mas é simplesmente assim, uma passagem por um instituto que muito nos orgulha, nos traz satisfação, conduzindo uma equipe valorosa, né? Doutora Gisele Semin, que está aqui conosco, Tiago Panizon, que não está conosco porque tem uma representação nos comitês de bacias e hoje tem um evento importantíssimo do Comitê de Bacias Taquariantas, né? Diga-se de passagem também, uma singularidade das nossas expertises lá são as participações institucionais, Conselho Estadual de Saneamento, Conselho Municipal de Saneamento, Comitê Científico, dentre outras estruturas, estamos atuando diretamente. Professor Odacir está conosco, né, mais em dentro do que aqui, mas liderando nesse momento o processo de atualização e remodelagem do CIA ambiental. O professor Rafael Perini, que foi, então, absorvido no Instituto, está sendo abduzido, né, estamos tentando resgatar ele, capturar ele cada vez mais, mas não, está tudo certo, né, nós coparticipamos em várias ações, esses são os diretamente vinculados. O nosso time de técnicos, Nicole aqui, que atua administrativamente de forma fabulosa já há muitos dias conosco, né? Alguns meses, né, Nicole? Denise Perezin, ok, que já está um pouquinho mais de tempo conosco, a Bianca Breda, Geise Macedo dos Santos, William Deconto, profissionais altamente qualificados. Colaboradores externos que estão mais diretamente vinculados lá, Fábio Vanin, Felipe Gonzatti, Guilherme Guzzo. Mas também falamos aqui anteriormente da parceria com o IPES, né? Então todo o time do IPES, pelo menos em um trabalho, está nesse momento
vinculado diretamente. E o nosso time atual de bolsistas, a Caroline mestranda, a Érica, Maria Tereza, Marina Elizabeth, a Patrícia, bolsistas de iniciação científica. Grato pela participação do nosso time que está aqui, desse ladinho. Sem eles, nada disso estaria sendo possível de se realizar. E eu convido vocês a conhecerem o nosso Instagram, criado em setembro do ano passado, de uma forma bastante intuitiva, ok? Para não dizer amadora, né? Mas que vem melhorando dia a dia, com a perspectiva também técnico-científica, de ampliarmos a comunicação dos nossos resultados à sociedade. Lembrando, eu falei que mobilização socioparticipativa é uma demanda, inclusive que a legislação nos demanda para planos de saneamento, ok? Talvez não seja nem porque nós tenhamos desejado isso em algum momento no passado, mas eu acho que sim. Que a gente desejou, sim. Mas a legislação obriga que o diagnóstico seja técnico participativo, e a partir dali desenvolvemos técnicas, métricas de mobilização socioparticipativa. O Instagram é mais uma, que ajuda a divulgar o Instituto, a universidade, mas também as nossas mobilizações. Eu espero aqui, a partir de hoje, ter mais uns 10 seguidores, né? Além dos 1.524 que tinha até ontem à noite, ok? Muito obrigado.